Há mais de 10 anos, foi entregue à minha mãe uma profecia cujo profeta teve uma visão a olho nu. E enquanto o culto acontecia, tudo simplesmente mudou de cenário. O profeta viu no espírito. Viu minha mãe sentada do lado do homem cujo rosto não tinha como ser visto. Ele era um homem de estatura alta, estava do lado dela. Ela estava muito feliz. O profeta disse que nunca tinha visto uma mulher tão feliz que nessa visão que ela estava sentada do lado de Jesus, que era um homem com o rosto cujo não era revelado, tamanha era a glória e de estatura. A glória daquela visão, uma multidão de vidas que não parecia ter fim, estavam atrás deles, como se eles tivessem sido salvos por Cristo através desse amor, desse relacionamento, por esse ministério. Eu não sabia quem era, mas que havia uma multidão sendo salva, uma multidão atrás dela, e eu estava cantando com uma multidão de jovens pulando. E a minha mãe se assustou naquele tempo, e ela creu nessa profecia. A profeta veio chorando, assim, orando em línguas. A pastora, eu não consigo falar, eu vi olho nu, eu vi a senhora do lado desse homem, só que não tinha tido essa revelação plena. De repente, quando o outro profeta levou Isaías 54 para ela, onde diz: o teu Criador é o teu marido. E ali começou a haver um discernimento espiritual. Mais tarde, quando ela pensou que estava tudo perdido, um momento muito difícil da vida dela, Jesus Cristo revelou ela como noiva. Ele apareceu pessoalmente para ela, com os olhos em chamas e glorificado. E ele disse: Renata Cristina, eu sou seu noivo. Foi uma experiência sobrenatural, porque ela não imaginava que pudesse ser o próprio Cristo, o noivo dela. O sonho de uma vida inteira de ver um grande amor se cumpriu em Jesus. Eu lembro quando Jesus Cristo se revelou como noivo da minha mãe. Eu sou testemunha fiel de tudo que aconteceu, dos milagres que aconteceram. Ela veio para mim chorando e disse: Jesus se revelou como meu noivo, ele é o meu noivo. Ela foi imediatamente curada de toda tristeza, de toda dor. E nós vimos o melhor tempo da nossa história, o melhor tempo da nossa vida. Lembro que ela ficava todas as noites em comunhão com Jesus Cristo, sinais apareciam no céu. Eu lembro que um dos momentos que eu vi minha mãe em comunhão com Jesus no jardim de casa, desci na varanda de casa para falar com ela, em um desses momentos que ela estava em comunhão com Jesus. Quando eu desci, que eu cheguei perto dela, subitamente eu vi um serafim, um anjo de fogo, que guarda o trono, que está no trono. Ele tampava o rosto, os pés, e com as outras duas asas voava, ele era como fogo. Eu lembro que eu olhei para cima e subitamente ele subiu aos céus. E nós nos assustamos. Eu disse: mãe, o que é isso que aconteceu? Ela disse: olha, foi um sinal que eu pedi do meu noivado com Jesus. Foi uma experiência sobrenatural. E eu me lembro que os milagres começaram a acontecer, sinais e maravilhas. Jesus Cristo deu a missão para minha mãe gerar as nações, as demarcações. Jesus deu para ela a missão de cuidar dos idosos. Ele disse: olha, me amas, cuida dos idosos que eu vou te entregar, que é sua mãe, seu tio e sua tia. E a minha mãe cuidou desses 3 idosos sozinha. E foi uma missão maravilhosa que Jesus deu a ela. Eu me lembro que eu estive perdido nos meus pecados, um relacionamento fora da vontade do Senhor, e minha mãe orava por mim, clamando ao Senhor Jesus que me salvasse, até que ele veio ao meu encontro, e eu fui salvo por Cristo. Voltei para os caminhos do Senhor, fiz uma aliança com o Senhor, que é fruto desse noivado, dessa profecia. O meu sonho se realizou através dessa profecia, porque meu sonho era pertencer ao Senhor, era ser totalmente dele. Foi essa oração que eu fiz quando Deus me disse após me salvar: me peço o que quiseres, te darei. Eu baixei minha cabeça e disse: Senhor, eu quero pertencer a ti, quero ser livre para te amar e ser amado por ti. Então eu posso dizer que essa profecia é santa e eu tenho desfrutado dessas maravilhas. E eu comecei a ajudar nessa obra. Eu trabalhei para ajudar minha mãe a cuidar dos 3 idosos que Jesus tinha dado para ela cumprir essa missão, que era ajudar a criar os meus irmãos também. Só que até então, quando minha mãe disse sobre o noivado, eu não entendia. Eu me lembro que eu estava na Santa Ceia e não tinha tido compreensão do que era esse noivado. Eu estava com o cálice na mão e o pão, o corpo e o sangue de Cristo. E eu me lembro que Jesus veio ao meu encontro. E ele me disse: olha, eu sou o noivo de Renata Cristina. O homem cujo rosto não foi mostrado sou eu, sempre foi sobre mim. É por isso que o mistério se chama Aliança com Cristo. Eu sou o noivo dela, aquele a quem ela sonhou em viver um grande amor. Diga para todos para não tentarem entender. Eu sou o noivo de Renata Cristina e eu estou voltando para levá-la comigo muito em breve. Essa profecia vai ser um acontecimento também que eu nunca me esqueci. Foi no dia do noivado da minha mãe. Foi uma pequena cerimônia que foi feita. E eu me lembro que na cerimônia minha mãe já estava noiva de Cristo. Ela ia oficializar colocando uma aliança no dedo. E eu me lembro que ela levantou a aliança e disse: meu noivo Yeshua Mashiach Jesus Cristo. Chegou o grande momento em que eu esperei. E ela começou a fazer aquela declaração de amor. Ela estendeu as mãos dela e eu vi Jesus com os olhos cheios de lágrimas, olhando para ela, colocando uma aliança no dedo dela. E quando ela estendeu a aliança, e ela fez o sinal de como ela estivesse colocando o dedo de Jesus, na visão eu vi Jesus Cristo com as mãos, com os olhos cheios de lágrimas também, recebendo a aliança nos dedos. Eu me lembro que eu estava com o cálice e o pão na mão também. Na Santa Ceia estava tocando aquela canção que tua glória fez comigo. E eu chorava muito. E o Espírito Santo falava assim: diga a ela que Jesus está recebendo o que está acontecendo aqui. Diga a ela que Jesus está recebendo. E eu chorava, e eu orava em espírito, eu não conseguia falar. Até que eu disse: mãe, Jesus está recebendo o que acontece aqui. Jesus dizia: diga a ela que eu estou muito feliz com o que acontece. Eu me emociono, meus irmãos, a lembrar disso. Porque eu me lembro que eu orava e eu chorava. Eu estava ali no espírito.
E eu disse para ela, eu demorei a entregar esse recado. Tinha ali testemunhas naquele momento dessa aliança que foi colocada no dedo dela, cujo ela colocou nos dedos de Jesus também. E as pessoas viam tudo o que aconteceu, as pessoas viram e presenciaram. E eu quero dizer, mãe, pastora Renata, que você foi escolhida para ser a noiva de Cristo e aquela que vai gerar uma multidão de vidas de todas as nações para Cristo. Certa vez um rapazinho da igreja, ele sonhou, ele acordou chorando e disse, mãe, eu sonhei que a pastora, ela estava de noiva, ela estava linda no Monte Alto e tinha milhares de pessoas atrás dela e ele chorava. Então, mãe, verdadeiramente você é a noiva do Cordeiro, escolhida para um grande propósito. E isso me leva também à lembrança do sonho que minha mãe teve. Antes mesmo de Jesus entregar para ela a missão de cuidar dos idosos, e antes mesmo dos idosos irem para a glória, ela teve um sonho profético poderoso, do qual ela estava numa casa, e nessa casa era como se fosse a casa da profecia. E nessa casa estávamos eu, meus irmãos, a presbítera Flávia, e minha mãe estava nessa casa, e a casa precisava estar totalmente arrumada. E ela falava, nossa, não vai dar tempo. Minha avó dizia, vai dar tempo sim. Quando a gente chegava nos cômodos, os cômodos eram limpos. De repente, veio um demônio em formato de marreta gigante para tentar matar ela. Ela foi tirada por baixo, foi levada para uma sala, cujo era uma sala que tinha 4 espelhos, eram espelhos ao redor, que dava para ver o vestido dela inteiro. E ela estava de noiva sentada nessa sala. E ela conta assim que no sonho, quando ela terminou de se arrumar, que ela pegou o delineador, que era o delineador de Fabrícia. A Flávia, ela passou o delineador quando veio, tocou uma sirene, que representava o ressoar da trombeta, o arrebatamento da igreja, onde os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde logo depois nós, que estivermos vivos em Cristo, seremos arrebatados. E apareceu meu tio, a minha avó, a tia Cida. E o tio ele disse assim, Renata, se não fosse aquela obra, hoje eu não estaria salvo. Aí ela falou, nossa, quem que tá tocando isso aqui? E veio minha avó também. E ela estava toda sorridente, olhando para minha mãe como se ela já soubesse o que aconteceria. E o meu tio L brincando disse, quem será a Renatinha, sorrindo, como se ele soubesse. De repente, entrou uns paparazzi, entrou umas pessoas dentro dessa casa. Uma mulher disse, com certeza deve ter alguma coisa errada, vamos vasculhar. E essa mulher no sonho, que parecia Satanás, dizia assim, não, ela já estava sabendo. Quem avisou para ela que nós viríamos? Ela tá arrumada, ela tá toda pronta de noiva. Deve ter alguma coisa errada, vamos vasculhar. Como se fosse invadida aquela casa. E eles começaram a tirar foto de cômodo por cômodo e diziam assim, ah, tá tudo limpo, tá tudo feito. E nessa invasão não encontrou nada errado. De repente foi declarado assim, ela venceu, ela vai receber o prêmio. E era um portão gigantesco, como se fosse um portão de ouro enorme. E ela disse que atrás havia o prêmio dela. E vinha daquele portão uma presença muito forte, uma presença gloriosa. A presença de Jesus. E Jesus era o prêmio dela. E esse sonho foi entregue antes dela começar a missão com os idosos, então foi algo muito profético. Na hora que abri para ver o prêmio, o sonho acabou. Algo lindo é que os meus tios e a minha avó foram salvos através dessa profecia também, porque através desse noivado eles aceitaram a Jesus, entregaram suas vidas a Cristo. E hoje, mais do que nunca, minha mãe tem uma aliança com Cristo. E tudo se cumpriu. Quantos sinais da profecia que ela pediu, e todos se cumpriram. Tudo que a pastora pede como sinal do noivado com Cristo, ele realiza já há 9 anos, pessoas que foram curadas de câncer, de estágio terminal, muitas pessoas convertendo a Cristo e já passam de 1000 sinais. Este banner da comunidade evangélica Aliança com Cristo, que foi um ministério que Jesus entregou para minha mãe há mais de 20 anos atrás, no ano de 2002, 2003. E é algo maravilhoso porque antes de Jesus entregar esse ministério para ela, um profeta da Renascer estava orando em línguas, chorando, e viu ela atravessando um canavial que pegava fogo, mas ela não se queimava. Quando ela saiu do canavial, ela estava com as vestes resplandecentes, brancas, e do outro lado estava esperando por ela uma incontável multidão de pessoas de branco que eram filhos na fé dela. E após ter passado pela igreja presbiteriana, foi na Renascer que minha mãe exerceu o cargo de pastorado antes mesmo de ser ungida. Ela me levava para lavar a igreja no domingo de manhã, ela dizia, Raif, a gente tem que fazer na obra do Senhor aquilo que ninguém quer fazer. E eu aprendi sobre servir, e à noite ela ministrava na igreja, e as curas aconteciam, pessoas eram curadas, restauradas, milagres. Eu presenciei muita coisa maravilhosa nesse meio tempo. Eu me lembro que Jesus Cristo entregou um ministério para minha mãe, depois de muitos anos servindo em outras denominações. E ela começou uma reunião na casa de uma irmã. Essa reunião foi tomando uma proporção muito grande, foi tudo um direcionamento de Deus. A gente foi pelo outro lado da cidade, uma periferia da cidade, e a igreja começou a crescer ali. A intenção não era montar uma igreja, a intenção realmente era ganhar almas. E eu me lembro que minha mãe, a igreja cresceu muito naquela garagem, e aí ela decidiu mudar para um salão. E ela falava assim, Senhor, eu não vou pedir para ninguém me ungir, se for da tua vontade, o Senhor vai enviar alguém para me ungir sem eu dizer nada.
E até que antes da inauguração do salão da igreja, veio a pastora minha mãe e disse: Renato, eu tô sabendo que você tá com uma igreja com mais de 100 membros e não falou nada pra gente. Olha, a gente vai ungir você. Eu e o pastor vamos te ungir e já veio o nome da igreja. E aí ela ficou emocionada, ela falou: olha, pastora, o nome da igreja eu não vou ver, é Jesus que vai revelar. Eu me lembro certinho que ela estava lavando a louça e de repente, enquanto ela lavava a louça, ela foi tomada pelo Espírito. Depois de alguns dias, ela olhou para o céu e ela começou a chorar, ela chorava e eu não entendia aquilo. E ela orava em línguas. E no final eu falei: mãe, o que é isso? O que aconteceu? Ela disse: olha, desceu 2 alianças dos céus na mão de Jesus e ele disse para mim: olha, o ministério vai se chamar Aliança com Cristo. E assim aconteceu. Então, pessoas se convertiam que não eram de outras denominações, eram pessoas mesmo que se convertiam a Cristo, largavam as drogas, a prostituição, a criminalidade. Eu vi grandes milagres acontecendo na igreja, a comunidade evangélica Aliança com Cristo. E foi nesse tempo que a pastora Renata foi ministrar numa outra igreja e a profeta, diante daquelas pessoas, disse para ela preparar as malas porque o Senhor ia levar ela a outras nações. E quando foi 6 meses depois, ela estava viajando várias nações para levar o evangelho da salvação. E depois de um ano ela foi para outras nações. Mais de 2.500 panfletos foram entregues na Alemanha, na França, no Egito, na Itália. E muitas almas aceitaram a Jesus e foram evangelizadas. Muito importante para a história dessa profecia. Aqui é o lugar onde minha mãe, quando era apenas uma moça, que sonhava viver um grande amor, abandonou a carreira de manequim para seguir Jesus e decidiu viver a vida para Cristo. Era aqui que ela trabalhava. E aqui neste segundo andar é onde ela orava ao Senhor e pedia para que Jesus se assentasse numa cadeira à frente dela, qual ela colocava. Foi nesse lugar que ela viveu grandes experiências com Jesus. Foi neste lugar onde ela, pela primeira vez, ela teve a revelação que ela era noiva de Jesus. Embora ela não tinha tido essa compreensão clara, ela estava em um dos momentos de oração, lendo a palavra de Deus. A Bíblia folheou sozinha e caiu naquele versículo: o teu Criador é o teu marido. As amigas dela do serviço diziam que aconteciam coisas sobrenaturais, pessoas recebiam curas naquele lugar quando ela orava. E neste lugar também é importante que foi quando ela descobriu que estava grávida de mim. Jesus disse para ela que estava grávida de um menino que se ia chamar Aleph, e ele seria um grande servo de Deus quando ele crescesse. E foi aqui neste lugar que, quando Jesus Cristo revelou que ela estava grávida de mim, Jesus disse: desce e fala para suas amigas que você está grávida de um menino, ele vai se chamar Aleph, e futuramente ele vai ser um grande servo de Deus. E aí ela desceu do segundo andar do escritório, onde ela sempre orava, e ela disse: olha, estou grávida de um menino, ele vai se chamar Aleph. E as meninas começaram a rir, falaram: você é Maria de novo? Eles fizeram o teste da aliança, a brincadeira da aliança, caiu como menina, e ela disse: não, Jesus me mostrou que vai ser um menino, e o que ele me mostrou vai acontecer. E o mais maravilhoso é que, tempos depois, ela veio comigo nos braços e disse: olha, se cumpriu, Aleph, ele é homem, como Jesus me mostrou, ele vai ser um grande servo de Deus. Então aqui também, meus irmãos, era o lugar onde ela verdadeiramente teve o seu primeiro encontro com Jesus. Esse céu aqui se abria, o portal do céu se abria, Jesus vinha, se sentava na frente dela, ela se derramava, ela sentia a presença do Senhor. E pessoas aqui se converteram através desse relacionamento poderoso. E hoje, a gente pode ver que tudo se cumpriu. Hoje minha mãe é noiva de Jesus. Ela está vivendo esse noivado após anos. Jesus Cristo veio a ela novamente e disse: Renata Cristina, eu sou o seu noivo. Então hoje tudo se encaixa. Depois que ela se tornou pastora, Jesus deu um ministério chamado Aliança com Cristo. Porque hoje eu tenho uma aliança com Jesus, qual está escrito do Pai, Filho e Espírito Santo. E minha mãe é noiva de Cristo, ela tem uma aliança perpétua com Cristo como noiva nesse chamado poderoso. E é tão lindo, meus irmãos, estava tudo escrito. Hoje minha mãe coloca uma cadeira na frente para que Jesus venha se sentar e ela começa a fazer declarações de amor para Jesus. E num desses dias onde ela fazia essas declarações de amor para Jesus, tínhamos entrado num propósito de Daniel para orar pelas nações. Jesus tinha tocado minha mãe para fazer esse voto e orar por todas as nações da terra. E logo depois veio a pandemia. E Jesus Cristo, num desses momentos onde Jesus estava sentado na frente da minha mãe, ela teve uma visão de uma cruz jorrando sangue sobre todas as nações. E a mão dela também passava esse sangue de Cristo onde ela intercedia. Foi onde Jesus mostrou que ela demarcasse os países não alcançados para Jesus e começasse a orar pelos países não alcançados, para que os cristãos que são perseguidos venham ter o socorro e para que as pessoas que não ouviram o Evangelho possam ouvir, para que Jesus venha voltar. E foi neste momento, meus irmãos, no último dia da nossa consagração de Daniel, meus irmãos, enquanto minha mãe louvava e declarava declarações de amor para Jesus, eu vi no alto, meus irmãos, um ser iluminado que desceu, foi vindo como um clarão, vindo subitamente. Esse clarão vinha pouco a pouco, ia vindo de encontro ao lugar onde nós estávamos. De repente ele desceu na varanda de casa e veio um resplandecente, uma luz resplandecente, veio sobre ela e ela ficou toda iluminada. Eu olhei, eu me assustei. E na hora que iluminou, na hora que essa luz refletiu nela, iluminou toda a sala com a nós estávamos assentados. Foi uma experiência sobrenatural da qual eu nunca vou me esquecer. E eu tive o privilégio de estar nessas comunhões com a minha mãe. E eu posso dizer que eu sou um homem privilegiado por ser testemunha dessa profecia e desse noivado.
Algo maravilhoso também que eu posso testificar. Esse lugar aqui também é importante porque foi aqui que minha mãe deixou o trabalho dela para cuidar de mim. Então ela decidiu como mãe, uma mãe, de acordo com a palavra de Deus, ela deixou o trabalho para cuidar de mim. E hoje eu vejo que é algo poderoso, algo maravilhoso, porque Jesus Cristo disse para mim o que ele disse para João, seu apóstolo, referente a Maria. Ele disse: olha, João, cuida de Maria, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E daí por diante, Maria habitou na casa de João. Jesus disse para mim: olha, cuida da minha noiva até que eu venha, porque tudo está se cumprindo e logo eu venho para levá-la comigo. Então, mãe, hoje eu tive o privilégio de cuidar desses idosos junto com você, de ajudar você nessa missão. Jesus Cristo, nesses momentos de comunhão entre você e Jesus, foi quando Jesus entregou a missão de você cuidar dos 3 idosos, dos meus 2 tios, da minha avó. E eu pude manter essa casa para te ajudar nessa missão. E mais do que isso, Jesus Cristo, eu vejo que Ele usa a minha vida pela misericórdia, Ele me toca para fazer aquilo que é necessário ser feito por você e pelos meus irmãos. Eu vejo que você é uma mãe maravilhosa e que hoje, graças a Deus, o homem valoroso que Ele escolheu para cuidar da noiva dele até que ele volte. Então, eu desejo mesmo que nesse dia dos namorados você seja plenamente feliz e que as declarações de amor que você faz para Jesus venham se tornar cada vez mais lindas e se complementarem num amor perfeito. Porque eu sei que você é a noiva de Cristo, escolhida para gerar as nações para Ele até que Ele venha. Outra vez, Jesus me deu uma revelação, que você é aquela que foi escolhida para ungir Jesus com o melhor perfume, com o odre mais caro que você tem. Com as suas obras, com as suas declarações de amor, com a sua renúncia, você foi escolhida, a noiva escolhida, para ungir Jesus para o retorno dele. Assim como um dia aquela mulher que ungiu Jesus com unguento para que ele fosse entregue para ser morto, e ele foi ungido, você foi escolhida por Jesus para ungir Jesus com a sua melhor essência, para que ele venha retornar e buscar a igreja. E eu me lembro que quando eu te dei essa revelação da noiva que unge Jesus com odre, eu estava na igreja, eu estava orando em língua, Jesus me tocou para profetizar na sua vida e dar esse recado espiritual. E você foi escolhida para ungir ele com o melhor que você tem, com a sua melhor essência, para que ele volte. Então, realmente, mãe, eu vejo que tudo isso é espiritual, esse amor entre você e Jesus é santo, e esse noivado é algo sobrenatural, ao qual eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história de amor, porque eu, sem dúvida alguma, sou fruto dessa história de amor, cujo você estava aqui, uma mocinha, que tinha acabado de se converter a Cristo, nesse 2º andar do escritório, estava orando ao Senhor, e sonhando com o grande amor que hoje se cumpriu em Jesus Cristo.